Aleluia. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor esta noite. É um momento de muita alegria. Nós podemos estar na casa do Senhor, onde nós buscamos a presença do Espírito Santo, para que venha manifestar no nosso meio, para que nós podemos estar aqui para adorar, louvar nosso Santo Deus. Glória a Deus. Um pouquinho frio, mas Deus te trouxe você até aqui nesta noite. E creio que Deus tem algo grande para falar ao teu coração aqui. Você que está aqui não foi por acaso. Você recebeu um convite dentro de você para que você estivesse aqui na casa do Senhor. E que você possa receber a palavra do Senhor esta noite, através do culto que nós estamos prestando a Deus neste momento. Colocamos em pé, irmãos, vamos orar ao Senhor por essa noite maravilhosa, que até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos esforçou, até aqui trouxe nós a este lugar. Amém? Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus, Pai querido. Pai querido, que nesta noite, Pai querido, Senhor Jesus, que o Senhor fala conosco, Pai, através, Senhor, da Tua palavra, meu Deus, através dos louvores, Pai. Que cada um, Senhor Jesus, que está aqui, Senhor Jesus, possa, Senhor, receber algo maravilhoso, Senhor Jesus, da Tua parte, ó Deus. Senhor Jesus, fala ao nosso coração, meu Pai. Ó Espírito Santo, move sobre este lugar, move sobre cada um, cada família aqui nesta noite, porque nós estamos aqui, Senhor Jesus, para reverenciar e te adorar e te louvar o teu santo nome, Pai. E que nesta noite, Pai querido, se manifesta, Senhor, o seu poder, vida, Senhor Jesus, que possam ser transformada, liberta, salva, curada, em nome de Jesus. Assim nós oramos, assim nós clamamos a Ti esta noite, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Queria que os irmãos abrissem a palavra de Deus que está lá no Salmo 18, do 1 até o 3. Aleluia. Deus maravilhoso, Deus de glória e poder. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 18, do 1 até o 3. Oh Senhor, como é maravilhoso. Amém, irmãos? Esse é o salmista Davi, fazendo uma oração a Deus. E essas palavras são maravilhosas. Ele começa assim: eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. Ó Senhor, é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador. Ó meu Deus, é a minha fortaleza. Em quem confio, é o meu escudo. A força da minha salvação é o meu refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor. Ficarei livre dos meus inimigos. Aleluia. Até aqui, irmãos. Quando nós podemos ver essa oração que Davi faz a Deus, pode se sentar, irmãos. Quando Davi faz essa oração a Deus, é algo que Davi começa a oração falando sobre de amor a Deus, que é algo precioso em nossas vidas. Assim como Davi, ele tinha a confiança dele, estava totalmente no Senhor, que ele determinava que o Senhor era a fortaleza dele,
que o Senhor era a rocha dele, que o Senhor era o libertador, que o Senhor era o refúgio, que o Senhor era o escudo, que o Senhor era o seu Salvador. Aleluia. Nós podemos ver que Davi enfrentou várias batalhas, ele teve várias lutas, esteve à beira da morte, passou por muitos perigos e ele sobreviveu. Mas algo mais maravilhoso disso, que neste salmo ele não coloca a vitória, as suas lutas, as suas dificuldades na força do seu braço, na sua capacidade. Ele coloca totalmente a Deus. Que ele sabia que tudo aquilo que ele estava passando, tudo aquilo que ele vivia, era Deus que conduzia a sua vida. E porque ele confiava plenamente em Deus, na hora da sua luta, na hora das suas vitórias, das suas guerras, ele sabia que Deus estava com ele. Aleluia. E não é nada diferente hoje para nossas vidas também, que nós estamos vivendo. Nós podemos ver aqui no versículo 46 desse mesmo Salmo 18, fala assim: o Senhor vive. Olha aí, o Senhor vive. Ele vive hoje aqui também. Ele está aqui nesta noite. Aleluia. Assim como Davi passou por esses processos na vida dele, talvez você esteja aqui hoje também vivenciando também as lutas, guerras na sua vida. Mas o Senhor está aqui. Ele é a tua fortaleza, Ele é teu escudo, Ele é a tua rocha, Ele é a tua salvação, Ele é a tua proteção nesta noite. Aleluia. Confia no Senhor. Faça uma oração a Deus, como Davi sempre fez. Sempre estava conectado com Deus no seu dia a dia. Eu não sei o que você vive o teu dia a dia, mas se você colocar a sua vida na presença do Senhor todos os dias, a tua vitória é certa, porque o Senhor é aquele que te guarda, é aquele que te livra. Aleluia. No Salmo 139, 5 fala assim: que o Senhor, Ele te guarda por trás, Ele te livra pela frente, e as mãos dele estão sobre ti. Aleluia! Glória a Deus. E nessa noite não é diferente. O Senhor está aqui, a presença do Espírito Santo está aqui. Deixa o Senhor agir sobre a tua vida. Abre o teu coração para o louvor, abre o teu coração para a palavra, para que o Senhor venha trabalhar sobre ti. Aleluia. Você não está aqui por acaso. Alguém que é o Espírito Santo, vamos até lá. Quantas curas pessoas já receberam, quantos milagres pessoas já viveram, porque o Senhor é a sua fortaleza. Aleluia. Fica esta palavra para você nesta noite. Guarde o Senhor no teu coração. Deixe o Senhor agir por você. Faça aquilo que você possa confiar no Senhor, que Ele fará por ti. Não creia na sua força, não creia na sua sabedoria, na sua inteligência. Creia que o Senhor faz por você. Aleluia. Glória a Deus. Eu e você estamos de fé, porque o Senhor vive. Por isso que nós estamos de pé, porque o Senhor nos guarda. Aleluia.
Senhor Deus, nosso Pai, nós te louvamos, te adoramos, te agradecemos teu santo nome, Senhor Jesus. Como a tua palavra, Senhor Jesus, falaste ao nosso coração nesta noite, ó Pai. Que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é a nossa rocha, que o Senhor é o nosso libertador, o nosso refúgio, o nosso escudo, Senhor. Tu és, Senhor, o nosso Salvador. E que nesta noite, Pai querido, nós podemos, Senhor Jesus, nos render totalmente, Senhor, e confiar em Ti, Senhor Jesus. Tira tudo o empecilho, Pai, tudo aquilo que, Senhor, nos tira, Senhor, da Tua presença, Pai, no nosso coração, Senhor, quebrando o nosso coração, Pai querido. Que nós podemos viver, Senhor Jesus, a Tua presença nesta noite, Pai. Assim nós louvamos, assim nós oramos a Ti, Pai querido. Receba a nossa adoração nesta noite, Pai querido. Receba, Senhor, o nosso louvor nesta noite, Pai querido. Assim nós entregamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Graças a paz, igreja. Amém. Amém. Esse Deus que já está aqui conosco, um dia Ele voltará para buscar a sua noiva. Um dia Ele voltará para buscar a sua noiva e Ele espera encontrar a sua noiva preparada e adornada, para que eu e você nós possamos celebrar as bodas do Cordeiro. Que eu e você nós estejamos com as nossas lamparinas acesas nessa noite, com o nosso coração pronto e preparado para ouvir o que o Senhor tem para dizer para nós hoje, porque o Senhor Ele quer falar comigo e com você. Aleluia. Que nessa noite o teu ouvido espiritual esteja aberto, que os teus olhos espirituais estejam vendo aquilo que o Senhor quer que você veja, e que nada te impeça, nada te distraia, nada esteja entre você e a palavra do Senhor nessa noite. O Senhor Ele vai falar com você nessa noite. Portanto, abra o seu coração, comece a adorar o nome dEle, comece a engrandecer o santo nome do Senhor Jesus, e Ele vai fazer grandes coisas hoje, amém? Salvação.
Deus que você acabou de ouvir na palavra de abertura. Esse que é a sua torre forte. Esse que é a tua fortaleza. Esse que é o teu abrigo no tempo da tribulação. Ele está aqui nessa noite sondando o teu coração. Entre ainda mais na presença dele. Fale com ele. Do jeito que você estiver. Do jeito que você souber falar. Entre na presença do Senhor agora. E coloque no altar dele tudo aquilo que precisa ser colocado. Entregue aos pés do Senhor tudo aquilo que precisa ser entregue. Porque o Senhor, aquele que destrói muralhas, ele está aqui nessa noite. Aquele que tem todo o poder em suas mãos está aqui nessa noite. Não há nada que não esteja debaixo do poder do Senhor. Mas tudo se sujeita. Debaixo dos céus, em cima na terra, em qualquer lugar. Tudo se sujeita ao poder e à autoridade do Senhor. Não importa de onde vieram as ondas que estão tentando te afogar. Mas o que eu tenho para te dizer nessa noite é que existe um Deus que pode te fazer caminhar sobre o mar nessa noite. Um Deus que pode te fazer caminhar no sobrenatural. Que pode te fazer caminhar no impossível. E aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia não ter solução, basta uma palavra do Senhor. E tudo aquilo que parecia estar travado pode se abrir. Fale com o Senhor, adore o nome dele. Enquanto você adora, enquanto você louva, ele está trabalhando ao teu favor. Se poria noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és
Nós não temos outra alternativa senão nos lançarmos nos braços do Senhor. Enquanto Davi estava sendo cercado por seus inimigos, enquanto Saul estava armando ciladas para caçar a vida de Davi, você sabe o que se encontrava nos lábios dele? Dos lábios dele saía um louvor de adoração ao Senhor. De noite, o louvor do Senhor estava com ele. E pela manhã as misericórdias do Senhor, elas se renovavam a cada dia. Assim é comigo e com você também. Enquanto você adora, enquanto você diz louvado seja o Senhor ele vai trabalhando, o Senhor ele vai liberando do alto dos céus tudo aquilo que está retido. Então nessa noite eu convido você a dizer: louvado seja o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor ele ama a todos. E o Senhor ele quer salvar a todos. No reino dos céus não existe maior, não existe menor. Não existe diferença entre ninguém. Mas o Senhor ele ama a todos os seus filhos. Que nessa noite você possa entender o tamanho do amor do Senhor por você. Um amor que foi capaz de dar o seu único filho para morrer no meu e no seu lugar, porque aquela cruz era para mim e para você. Mas eu e você não suportaríamos essa cruz. Eu e você não suportaríamos esse sacrifício. Mas pelo sangue do Cordeiro, hoje nós podemos cantar aqui na terra um pouquinho do que os anjos cantam lá no céu, na glória com Ele. E a palavra nos diz que os anjos clamam e cantam sem cessar, dizendo: Santo, 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 aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Essa noite vamos adorar o Senhor, vamos dizer quem Ele é, e Ele é santo. Cantando ao Cordeiro uma canção.
os jovens fizeram. Vou pedir para o Gabriel vir aqui fazer esse depoimento de uma iniciativa que ele teve. Os jovens acompanharam e foi algo maravilhoso da parte do Senhor, daquilo que Ele moveu. Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Então, ontem a gente fez um projeto. Deus tem queimado no meu coração sobre levar o Evangelho para fora da igreja também. Aleluia. E ontem fizemos uma campanha e montamos uma equipe para distribuir alimentos. Montamos 30 marmitas e fomos eu, o Arthur, a Laira e a Emily. Glória a Deus. E a Luísa. Aleluia. E glória a Deus, Deus escolheu essas 30 pessoas que foram alimentadas entre ontem e hoje. E glória a Deus por isso. Agradecer a Elaine e o Dagoberto por ter ajudado a gente também. E glória a Deus por isso. Glória a Deus. Glória a Deus, né? A igreja sendo igreja. Né? Então que Deus abençoe pela iniciativa que ele teve e os irmãos que acompanharam, né? Em todos os sentidos, né? Isso é muito bom. Eu amo essas coisas. Amém. Nós recebemos um vídeo da pastora Elines, das crianças na África. Eu coloquei lá nos grupos e o meu coração se emocionou muito. E é muito bom ver Deus fazendo uma obra. A nossa oferta é tão pequena, perto da necessidade daquelas crianças, daquele projeto, o Projeto Abel. A nossa oferta é tão pequena, mas ela é uma semente. Aleluia! É uma semente importante. Então essa igreja, ela ama missões e ama almas, né? Esse é o nosso objetivo, ganhar almas para Jesus da maneira que o Senhor nos permitir. Amém? As crianças, os adolescentes podem ir com as professoras e você abre comigo. Você pode ficar sentado mesmo, já está acomodado. Em Gênesis capítulo 3. Esse é fácil de achar. Gênesis capítulo 3. Vamos ver o que o papai tem para nós hoje. Aleluia. Você encontrou? Versículo 1. Nós vamos ler até o 11, tá bom? Presta bastante atenção que Deus tem para nós. Ora, a serpente era mais sutil do que qualquer animal do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim? E a mulher disse à serpente: nós podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. E a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, então vossos olhos serão abertos, e vós sereis como deuses, conhecendo o bem e o mal. E quando a mulher viu que a árvore era boa para o alimento, e que era agradável aos olhos, e uma árvore a ser desejada para fazer alguém sábio, ela tomou do seu fruto e o comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos, e eles souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figo, e fizeram para si aventais. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim no frescor do dia. E Adão e sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E o Senhor Deus chamou Adão e lhe disse: onde tu estás? E ele disse: eu ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque eu estava nu e me escondi. E ele disse:
Quem te contou que estavas nu? Tens tu comido a árvore da qual eu te ordenei que não comesses? Até aqui. Pede para Deus falar contigo através dessa palavra. Querido e amado Senhor, não há outro Deus além de ti. Não há outro Deus que o meu coração deseje, a não ser o Senhor, que criou o céu e a terra. E é diante de ti, da tua majestade, da tua presença, que eu peço que o teu Espírito continue abrindo as Escrituras neste lugar. E que o Senhor Jesus continue abrindo o nosso entendimento para entender as Escrituras e o coração para compreender. É diante do Rei de toda a glória que eu peço que o Senhor abra os céus esta noite, liberando a tua palavra revelada, aprovada, profética para o nosso coração. É diante do Deus que se assenta no trono soberano, Deus Altíssimo, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que eu peço que as muitas águas sejam derramadas sobre nós esta noite, para que possamos ser restaurados, curados, limpos, purificados, para que o teu nome seja exaltado neste lugar, e que os anjos que aqui estão cumpram a missão que Deus determinou, que o Senhor os ative e que o Senhor faça aquilo que o Senhor determinou para nós esta noite, porque nós estamos aqui reunidos no teu nome, e nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Queremos ouvir a tua palavra, queremos entender a tua palavra, queremos viver a tua palavra. Então ministra sobre nós a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, o teu querer e o teu poder, mas principalmente a sua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem, glória a Deus. A palavra que Deus ministrou ao meu coração já tem alguns dias, e hoje eu fui escrever, que eu gosto de escrever. Os irmãos já sabem, eu tenho meu caderno, gosto de escrever, gosto de anotar, gosto de escrever, e assim eu me encho. Cada um tem uma maneira, não é verdade? Cada um tem um jeitinho. Esse é o meu jeitinho. E a palavra que Deus ministrou ao meu coração, e que basicamente tem a pergunta: aonde tu estás? Em outra versão fala assim: aonde é que tu estás? Deus criou o jardim, fez todas as coisas, criou o homem, e Ele deu algumas instruções ao homem. Ele disse algumas coisas ao homem, e nós vamos ver isso. Então, o Senhor está ministrando no nosso coração essa noite e te perguntando: onde é que tu estás? Por causa do pecado, Adão se escondeu com Eva. E quantos de nós estamos escondidos de Deus, achando que isso é possível? Eu lembro quando eu era criança, eu ia deitar e eu cobria assim a cabeça, eu achava que Deus não estava me vendo. Oh, santa inocência. Aí eu tirava, abaixava assim para Deus me ver. Falou: ai, Deus não vai me ver. Deus não vai saber que eu estou aqui debaixo. Coisa de criança. E às vezes a gente acha que a gente pode ir em certos lugares e que Deus não vai nos ver. Dá para se esconder de Deus? Abra comigo o Salmo 139. Vamos ver se dá para se esconder de Deus.
Eu pensava assim, ué. Criança é criança, né? Salmo 139. Olha que interessante. Senhor, tu tens me procurado e me conheceu. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. Entende o meu pensamento de longe. Secas a minha vereda e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Pois não há uma palavra em minha língua, mas eis que o Senhor, tu sabes de tudo. Tu me envolvestes por trás e pela frente. Olha o pastor falando aí, né, pastor? E puseste a tua mão sobre mim. Tão conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão alto que não posso alcançá-lo. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Se eu subir ao céu, tu estás lá. Se eu fizer a minha cama no inferno, misericórdia, né? Eis que tu estás lá. Se eu tomar as asas da manhã e habitar nas partes mais extremas do mar, até lá tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu disser certamente as trevas me encobrirão, até a noite será luz sobre mim. Sim, as trevas não se escondem de ti, mas a noite brilha como o dia. As trevas e a luz são ambas o mesmo para ti, pois possuístes. Aí ele vai falando outras coisas aqui, que deixa por aqui no momento. Se você subir até mais alta montanha, ele está lá. Se você descer mais alto vale, ele está lá. Se você subir ao céu, ele está lá. Se você descer lá no inferno, ele vai estar lá. Não dá para se esconder de Deus. Não tem como. Mas o pecado trouxe a vergonha para o ser humano, a ponto do ser humano se esconder, o casal se escondeu. Quando virava o dia, Deus descia no Éden. Deus falava com eles. Deus se fazia visível a eles. E Deus só disse uma coisa: não come lá daquele fruto daquela árvore. Mas a serpente engana Eva. Come do fruto e dá ao seu marido, ele também come. E eles tentaram se esconder da presença de Deus. E aí a pergunta é: mas Deus não sabia onde ele estava? Por que perguntou? Mas Deus não estava falando do sentido geográfico. Ele estava falando da posição de Adão. Aonde é que tu estás? E Deus pergunta para mim e pergunta para você essa noite: qual é a tua posição? Aonde você está? Onde é que você está? Ele saiu da posição que Deus tinha colocado ele. Veja em Gênesis 2, vamos lá. Gênesis capítulo 2. Quando Deus faz todas as coisas, Ele faz toda a criação. Versículo 7. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou suas narinas e soprou da vida. O sopro da vida, perdão. O homem se tornou uma alma vivente. E o Senhor plantou o jardim na direção do leste, do Éden, no Éden. E ali Ele colocou o homem, a quem havia formado.
Está entendendo aonde Deus colocou o homem? No jardim do Éden. E deu para entender? E aí versículo 18. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, eu farei uma ajudadora adequada para ele. E aí nós sabemos que Deus criou Adão e Eva. Versículo 20. E Adão deu nomes a todo o gado e a toda a ave do céu e todo animal do campo, mas para Adão não foi encontrada uma ajudadora. Isso Deus foi criando depois, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui mais uma parte interessante. Aí ele cria a Eva e ele diz: esse é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne, até aqui. Aonde é que Deus colocou Adão? Qual era a posição de Adão? No Éden. E por que Deus colocou Adão lá? Para que dominasse sobre todas as coisas. Então a posição de Adão era estar ali no Éden. Mas tem mais ainda. A posição de Adão era estar na presença de Deus. Porque na viração do dia, veja aí. Vamos lá, vamos de novo. E versículo 8, capítulo 3. E eles ouviram a voz do Senhor Deus, andando pelo jardim. E Adão e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor. Aonde é que tu estás? Ele havia saído da presença. Ele se escondeu da presença de Deus. Então não era algo geográfico. Ele estava no Éden. E quantas vezes Deus está perguntando para nós: onde é que tu estás? Qual é a tua posição? Por que se escondes de mim? Por que não estás na minha presença? Por que saíste da minha presença? Por que não está ouvindo a minha voz? Por que está com medo da minha presença? O pecado fez com que eles ficassem com medo da presença de Deus. E quantos saíram da presença? Às vezes geograficamente continuam no Éden, continuam dentro da igreja, mas espiritualmente não estão mais na presença. Você já parou para perguntar onde é que Deus te quer? Eu te respondo: Ele quer você na presença. Aleluia! Na presença dele. Se algo tem impedido de estar na presença de Deus a ponto de se esconder de Deus, de ter uma vida tediosa, ou aquela vida assim, vou arrumando como dá, vou como Deus quer, e dá aquela desculpa esfarrapada, ou ficamos com a melhor parte da presença de Deus, aleluia, do poder de Deus, da glória de Deus, da graça de Deus. O pecado, é claro, ele nos afasta de Deus, mas não conseguimos esconder. Das pessoas, talvez possamos esconder alguma coisa, talvez até por um tempo, mas de Deus não tem como. Não há nenhuma maneira. Então muitas vezes situações, escolhas erradas, opções, pecados, dores, dificuldades, maldades que passamos ou que praticamos podem nos afastar dessa presença. As lutas, as guerras, as opressões, os ataques,
as coisas más que são lançadas contra nós, podem fragilizar a nossa fé. Mas nós não podemos nos esconder da presença por nenhum mal que nos atinge, por nenhum mal que bate à nossa porta. Nós não podemos fugir da presença pelo pecado, que todos somos falhos, todos erramos, somos falhos, somos pecadores, sim, mas isso não pode ser desculpa. A carne é fraca, sabe o que é, né? Sabe o que é, né? Não! Nós precisamos nos limpar, nos purificar, nos santificar, nos restaurar a cada momento, para não ter que se esconder da presença. Aleluia. Abra comigo 1 Reis, capítulo 19. Aleluia. E nós não podemos achar que a presença é um lugar comum. A presença de Deus não é um lugar comum. Eu vou citar algumas coisas aqui, até chegar ao ponto que eu preciso. Elias, profeta de Deus, desafiou os profetas de Astarote e de Baal. Vamos lá fazer um altar, vamos fazer um sacrifício. O Deus que responder com fogo é um Deus verdadeiro. Vocês aceitam? Aceitamos. Aí eles foram lá. Primeiro, os profetas de Astarote e de Baal, juntando 850. E eles puseram lá, como era feito naquela época, as ofertas, colocaram lá o animal, levantaram um altar de pedra, colocaram lá o animal e tal, e começaram gritando aos seus deuses. E aí eles falaram: grita mais alto, às vezes ele está dormindo, às vezes está viajando. E eles começaram a se cortar, para derramar os seus próprios sangue, porque eles faziam isso. Os rituais deles eram orgias, fizeram aquela coisa horrorosa. Aí Elias falou: agora é minha vez, hein? Ele pegou, restaurou o altar, limpou o altar, colocou a lenha, colocou ali o animal, e ele pegou água e derramou em cima. Água. 3 anos e meio que não chovia. Da onde ele tirou aquela água, só Deus sabe. Nas talhas da purificação, e purificou. Só que antes ele fez ali uma canaleta em volta, e ali encheu tudo de água. Ele fez uma oração tão simples. Oh, Senhor, Tu sabes. Vamos lá, vamos ver isso aí. Bom, deixa eu só citar para a gente não. Eu tenho muita coisa para falar aqui. Deus é bom. Aí ele fala assim: ô Senhor, Tu sabes, né? E ele fez aquela oração curta. Desceu o fogo do céu, consumiu tudo. Ele matou lá os 850. Resumindo isso. E aí, a tal da rainha Jezabel: hoje mesmo eu vou mandar te matar. E Elias fugiu. Foi parar numa caverna. Foi se esconder. Versículo 9 de 1 Reis 19. Versículo 9. E chegou ali em uma caverna e ali se alojou. Eis que a palavra do Senhor veio até ele e lhe disse: o que fazes tu aqui, Elias? O que você está fazendo aí? Onde é que
tu estás? O que você está fazendo aí? Ele estava deprimido, ele estava triste. Mas ele se escondeu de Deus? Não. E quantas vezes nós nos escondemos de Deus, colocando a coberta na cabeça, achando que Deus não está nos vendo na situação que estamos passando? Primeiro que Ele sabe tudo. Antes de você falar, como nós lemos o Salmo, Ele já sabe o que você vai falar. Quando você vai deitar, Ele sabe. Quando você vai levantar, Ele sabe. Quando você acorda, Ele sabe. Quando você vai dormir, Ele sabe. E será que Ele não sabe a dor das ameaças que você passa, das perseguições, da dificuldade, das enfermidades, das perdas? Não dá para se esconder dele. Mas é melhor estar na presença dele, que nos dá vitória, que nos ampara, que nos cura, que nos restaura, que nos liberta, que nos salva, do que se esconder dele. O pecado não vale a pena. O pecado é passageiro. O prazer do pecado é passageiro, é momentâneo. Só que a consequência é amarga. E é aquilo, não tem pecado, pecadinho, pecadão. É tudo na mesma classe. E o que é pecado? Talvez você me pergunte. Tudo que nos afasta de Deus. Tudo que nos afasta do conhecimento pleno de Cristo. Tudo que nos afasta do conhecimento das Escrituras. Tudo que nos tira da presença. As distrações desse mundo. Às vezes são coisas simples. As distrações desse mundo. O que fazes aqui, Elias? Onde tu estás, Adão? Escondido. Escondido. Abra comigo João capítulo 1 versículo. Desculpa. Não é João, não, peraí. Jonas. Botei errado aqui. É Jonas. Ó, o profeta fujão. Jonas. Cadê tu, ó Jonas? O que você está fazendo aí, Jonas? Deus falou para ele, vai para um lado, ele foi para o outro. Vou resumir, mais fácil. Jonas, vai lá para Nínive e prega contra ele. Fala para ele se arrepender. Nínive fica para a direita, Jonas foi para a esquerda. Pegou um navio para Tarsis. Aí ele começou aquela tempestade no mar, e o navio, e o povo desesperado, cada um buscando um Deus que eles tinham. E agora? Aí Jonas falou, a culpa é minha. Pode me jogar no mar. A culpa é minha. A palavra de Deus diz que eles amarraram Jonas e jogaram no mar, e o grande peixe porque Jonas fugiu da presença de Deus. Ele ficou escondido dentro do peixe. E quando Jonas se arrepende e volta para a presença de Deus, o peixe vai para fora. Quando nós saímos da presença de Deus, somos engolidos por peixes espirituais. Porque Jonas estava fadado a morrer ali. E morrer devagarzinho, hein? Será que não existe isso? Morrer devagarzinho? Porque o peixe não mordeu ele, engoliu ele. Então o peixe ia digerir Jonas. E quanto tempo levaria para isso? Então, quando nós saímos da presença de Deus, somos engolidos.
engolidos pelo inimigo da nossa alma. Não vale a pena sair da posição que Deus determinou. E veja, Adão desobedeceu a Deus e se escondeu. Elias também, de uma certa forma, perdeu a direção. E quando se perde a direção, você está em desobediência e se escondeu na caverna. Está fazendo o que aqui, Elias? Se Deus perguntou isso, é porque não era para ele estar ali. Perdeu o rumo. Matou 850, cortou a cabeça de 850 profetas e fugiu por medo da ameaça de uma mulher. Quando a mulher quer, você vê, acaba até com o profeta. Por isso que Jezabel é conhecida como espírito que mata o profeta. Jonas, está fazendo o que aí, Jonas? Quando Jonas decidiu voltar para a presença de Deus, porque ele começou a falar lá no ventre do peixe: será que eu poderei novamente estar no templo do meu Senhor? Na sua presença. Vamos lá, vamos seguir um pouquinho. Vamos lá. Abra comigo Romanos 3, 23. Aleluia. Porque todos pecaram e estão privados ou destituídos da glória de Deus. Privados significa algo que não temos mais acesso. Destituídos significa removidos, afastados, privados do direito que ocupava anteriormente. Então, quando Adão e Eva eles pecaram, eles foram expulsos do paraíso. Eles foram destituídos da glória de Deus. Eles perderam a posição que eles ocupavam. É isso que acontece quando pecamos. Perdemos a posição que ocupávamos. Qual a posição? A presença de Deus. Aleluia. Mas Deus é tão misericordioso. Aleluia. Ele é tão misericordioso. A palavra de Deus diz assim, no capítulo 4, versículo 18. Vou só citar. Pedro estava lá pescando. Jesus fala assim: vem, vou fazer de você pescador de homens. Às vezes na nossa vida nós estamos numa vida boa, tranquila, não estamos fazendo nada de errado, não estamos pecando, estamos fazendo as coisas do nosso dia a dia, nosso trabalho, a nossa família. Mas nós precisamos saber qual é a vontade de Deus para nós. A vontade de Deus para Pedro não era que ele fosse um pescador de peixe, mas de homens. Então vamos para essa outra parte agora interessante. Então, até que o Senhor diga quem somos nele, qual a posição que Ele quer para cada um de nós, nós estamos seguindo a nossa vida normalmente, até que Ele revele: eu quero que você seja pescador de homens, eu vou te fazer. Essa era a posição que Deus tinha para Pedro. No meio do caminho, Pedro deu uma derrapada, negou Jesus, deu uma falhada lá, saiu da posição, mas logo ele tornou. Quando Jesus ressuscita, ele dá outra derrapada. Jesus aparece na praia, o que Pedro está fazendo com os discípulos? Pescando. Voltou lá a outra posição. Mas quando ele foi tratado por Jesus: aleluia, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então
apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas. Mas até então, ele estava aprendendo ainda com Jesus. Mas quando veio Atos 2, em que Jesus disse para eles: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos do poder de Deus, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar. Mas antes eles estavam onde? Escondidos. Com medo. Eles estavam escondidos, aguardando a presença. Glória. Aleluia. Jesus ressuscitou, mas eles estavam tudo escondidos. Mas em Atos 2 veio a presença do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Não fica brincando com Deus de se esconder, não. Fala: Senhor, eu estou aqui. Olha, Jesus, olha, cadê eu aqui? Ah, pastor, você não sabe o que eu passo. Pois é. Quer que eu conte o que eu passo? Todos passamos alguma coisa, irmãos. E graças a Deus que passamos. Porque nós temos a oportunidade de ver a manifestação de Deus em nossas vidas. Concorda comigo? E Mateus 9, versículo 9, fala assim: que Mateus estava ali cobrando impostos. Jesus olhou para ele e falou assim: segue-me. Ele largou tudo e seguiu Jesus. E se tornou um discípulo. Então Pedro antes era um pescador, se tornou um pescador de homens. Mateus era um cobrador de impostos, se tornou um discípulo. E os dois depois se tornaram apóstolos. Aleluia. Primeiro se torna discípulo, depois se torna apóstolo. Todos eles. Qual a posição que você está? Olhe para essa pessoa linda que está do seu lado. Você tem noção quem é essa pessoa aos olhos de Deus? Você tem noção? Você não sabe. Ah, mas eu convivo com essa pessoa há muito tempo. Mas você não sabe quem ela é. Aos olhos de Deus. Porque aos nossos olhos saltam mais os defeitos da convivência diária. Mas aos olhos de Deus, pode ser um discípulo, pode ser um apóstolo, pode ser um missionário, um evangelista, um ganhador de almas, um adorador, uma pessoa importante que ainda será uma pessoa importante na terra. Às vezes um cargo até conhecido na terra. Então cuidado como você trata uma criança, um adolescente, um jovem, um homem, uma mulher, até mesmo aqueles de mais idade. Porque você não sabe quem é aos olhos de Deus. Você não sabe a posição que essa pessoa tem aos olhos do Senhor. Então trate bem, porque às vezes no futuro essa pessoa pode te ajudar muito, pode estender as mãos, pode te auxiliar, pode orar por você. Jesus entra numa cidade chamada Jericó. E de repente ele passa debaixo de uma árvore, tem um baixinho lá na árvore. Ô Zaqueu, desce depressa que hoje me convém ficar na tua casa. Ele não tinha boa fama, mas a presença de Jesus chegou na casa dele. Aleluia! Ele estava escondido na árvore, mas Jesus encontrou ele. Glória. Você anda subindo em árvore, a pastora Dani trouxe uma palavra sobre árvore, quarta-feira assiste lá. Você anda escondido na árvore,
trevas, Jesus te acha lá. Você está na caverna, Jesus te acha lá. Você está escondido no Éden, Jesus te acha lá. Você está escondido no barco pescando, Jesus te acha lá. Você está lá cobrando impostos, trabalhando. Às vezes ali eles eram pecadores, na verdade, porque eles oprimiam o seu próprio povo. Jesus te acha lá. Ele te acha. E nessa mesma cidade, um pouco antes dele encontrar o Zaqueu, ele encontrou um tal de Bartimeu. Bartimeu não era o nome dele. Bartimeu quer dizer filho de Timeu. Cego, na beira do caminho, pedindo esmola. Jesus passando, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Achou Jesus, glória a Deus. Aí Jesus fala: manda ele vir. Ele estava na beira do caminho. Ele estava mendigando. Ele era cego. Essa era a posição que Deus tinha para ele? Não. Essa era a vontade de Deus para ele? Não era. Tanto é que Jesus pergunta: o que você quer? Poxa, óbvio. Quero ver. Então veja. Mas lembra que lá antes ele lançou a capa fora e deu um salto. Ele saiu da beira do caminho e passou a caminhar no caminho. Aleluia. Ele então passou a andar na presença de Jesus, junto com Jesus. Qual é a posição que Deus tem para você? Eu lembro um dia quando eu estava trabalhando lá no Clube São Paulo. Já contei isso aqui quantas vezes, vou falar de novo. Testemunha a gente tem que contar, repetir e tudo mais. E como era inverno, era julho mais ou menos, então não dava para dar aula de natação. Mas eu tinha que bater o cartão, cumprir tudo certinho, né? E eu estava na minha sala, sentada, estava lendo a Bíblia, estava chovendo, aquela chuva bem fraquinha. A cadeira encostada na parede, e eu ouvi claramente: o que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero. Acredite ou não, olhei para trás, olhei para a parede. Aí eu levantei, olhei assim na porta, olhei para lá, para cá, não tinha ninguém. Sentei novamente, continuei lendo a Bíblia. E Deus falou novamente: eu ouvi Deus como você está me ouvindo. O que você está fazendo aqui? Não é aqui que eu te quero. Essas duas frases. Eu entendi então que era Deus. Mas eu levei 1 ano para sair dali de onde eu estava, perguntando para Deus aonde que Ele queria que eu estivesse. 1 ano para eu entender. Às vezes nós levamos tempo para entender o que Deus quer de nós, qual é a posição que Ele tem para nós, o lugar que Ele tem para nós. E eu não estou falando geograficamente, eu estou falando espiritualmente. Então eu abandonei tudo. Eu abandonei minha profissão, eu abandonei minha carreira, eu abandonei tudo. Abri mão de tudo. Irmãos, eu era conhecida na cidade. Eu fazia parte do balé Isabel Guzman, do balé da cidade de Assis, da Fundação Assis de Cultura. Os meus alunos competiam no Bob's. Eu tinha minhas alunas, eu fui a primeira professora de ginástica desportiva, técnica de ginástica desportiva da cidade de Assis. As minhas alunas ganharam 2º e 3º lugar no estadual. Eu dancei no teatro bem conhecido, Teatro Zácaro. Na TV Cultura, já me apresentei lá. Então saía muito no jornal. Mas quando Deus fala
não é aqui que eu te quero. Eu corri para saber onde é que Ele me queria. Aleluia. Então a gente abre mão de tudo. Abre mão de tudo por Ele. Então pergunta para você, aonde é que você está? Qual é a posição que você está hoje? E qual é a posição que Deus quer que você esteja? Eu não estou dizendo para você abandonar o seu trabalho, não é isso. Isso foi para mim. Você se arrependeu, pastora? Não. Eu podia estar muito bem aposentada hoje. Tenho idade para isso. Agora não pareça, mas tem. Mas vale 1000 vezes, não tem nem como comparar 1000 vezes, infinitamente mais em estar na presença. Aleluia. Santíssimo. Porque na presença, Ele é que move a nossa vida, move em nós e move através de nós o que Ele quer. Então cada discípulo Ele chamou de uma maneira, cada um estava fazendo um negócio, cada um estava exercendo uma profissão, cada um estava trabalhando, cada um estava fazendo algo, e eles abriram mão de tudo pela presença de Jesus. Aleluia. Você abriria a mão de tudo se Ele te pedisse? Você abriria a mão de tudo se Ele te pedisse? Davi era um pastor de ovelhas. Mas Deus queria que ele fosse um pastor de ovelhas? Não, Deus queria que ele fosse rei. Mas ele tinha que esperar o tempo. Ele foi tratado, ele foi lapidado, ele foi forjado ali. Aí Deus tirou ele de trás das malhadas. Como diz 1 Coríntios 17:7. E de trás das malhadas, Deus está forjando um rei. Aleluia. Aonde você está sendo forjado? Ele estava escondido, mas não ele se escondeu. Deus o escondeu. Para o tempo oportuno levantá-lo. Então há momentos que as pessoas se escondem, mas há momentos que Deus esconde para depois Aleluia. soprar o nome da pessoa. Aleluia. Paulo, um homem muito conhecido, muito letrado, fariseu dos fariseus, perseguidor da igreja, mandava matar, prender, fazer de tudo. Tocava o terror. E de repente, ele está indo com um monte de papel para mandar prender e matar e fazer o que quisesse. Com as pessoas que criam em Jesus. De repente, no caminho de Damasco, o Senhor fala: Saulo, Saulo. Olha, Paulo. Ai, Jesus maravilhoso. Quem é, Senhor? Quem é? Quem é? Quem é? Eu sou Jesus Cristo, a quem tu persegues. De perseguido passou a perseguidor. Olha, aliás, de perseguidor passou a ser perseguido. Só que foi o apóstolo que mais nós temos destaque dentro das Escrituras. Escreveu 13 epístolas, 13 cartas. 13. E a maioria delas na prisão. Não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim, disse ele. Aonde Deus quer você? Desculpa apontar o dedo, mas aonde Deus quer você? Aonde Deus nos quer? Qual é a posição? Qual é o chamado? O que eu tenho que exercer? Então eu não posso sair da posição que Ele me diz. Eu não posso me esconder dEle. Eu não posso abrir
abrir mão dele. Há momentos que ele nos esconde. Mas sempre preciso estar na presença. Aleluia. Jesus foi atravessar lá o mar da Galileia. Veio a tempestade, Jesus mandou acalmar, chegou do outro lado. Acha um endemoniado. Lá na terra de Gadara, que a gente conhece como Gadareno. Vivia nu, correntes não prendia ele, vivia no cemitério, se cortando com pedras. Ninguém segurava o homem. Jesus queria ele daquele jeito. Mas a presença de Jesus entrou naquele lugar, pisou naquele território. E aquele homem foi liberto. Ele quis seguir Jesus. Jesus, não, vai lá para a tua família, vai lá contar. Conta lá, conta o que aconteceu com você. A presença de Jesus libertou aquele homem. A presença de Jesus nos liberta. Aleluia. A presença de Jesus cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, as nossas emoções. A presença Aleluia. muda o ambiente, muda o lugar, muda a história. Esther, uma menina órfã, criada pelo seu primo, numa terra distante da sua. Ela nasceu lá, na Pérsia, que hoje é o Irã. Esse Irã que está atacando Israel. Quietinha lá no lugarzinho dela. Mas Deus não queria que ela fosse só uma judia numa terra distante. Deus sabia quem ela era aos olhos dele. Jesus sabia que ela seria alguém que ia mudar a história do seu próprio povo. Aleluia. Por isso que eu falo para você, quando você olha para alguém, não disfarça, não trate mal. Trate com amor, com carinho, com educação, porque você não sabe quem é aquela pessoa. Você não sabe quem é aquela pessoa. E é a frase mais conhecida: quem sabe não foi para esse tempo que você fosse levantada como rainha. De uma menina órfã, desconhecida, se torna rainha de uma terra que dominava o mundo naquela época. Quem é você? Quem é você? Aonde é que você está? O que você está fazendo aí? Adão saiu da posição que o Senhor tinha dado a ele. E porque ele saiu da posição, toda a humanidade sofreu e sofre. Não saia da posição, porque às vezes, quando a gente sai da posição, nós não trazemos só sofrimento para nós, mas para a nossa família, para o ambiente que vivemos. Fique na tua posição, não recue da tua posição. O primeiro Adão perdeu a presença, mas o segundo Adão, que é Jesus, trouxe a presença. Aleluia. Glória. Ele trouxe a presença. O nome Adão vem da palavra hebraica Adão, que significa homem ou humanidade. Também está ligado às palavras Adamá, que significa terra ou solo, e Dam, que significa sangue. Então, Adão pode ser interpretado como homem da terra ou homem de sangue. E a Eva, Havá, em hebraico, vida, aquela que vive, mãe de todos os viventes, aquela que dá
vida. Então aquele que representa a humanidade saiu da presença, perdeu a posição, gerou pecado e trouxe o mal. Mas Deus, na sua graça, a sua misericórdia, disse assim: olha, eu vou enviar alguém aí. Eu vou enviar alguém. Esse vai pisar na cabeça da serpente. Ela vai ferir o calcanhar, que é a crucificação, mas ele vai pisar na cabeça dela. Aleluia, aleluia. E quando Jesus vem como segundo Adão, ele vem para reconciliar a humanidade, para colocar novamente a humanidade na posição que ela perdeu, por causa de Adão e Eva. Ele vem para anunciar que Ele pode restaurar, que Ele é o único mediador entre os homens e Deus, que Ele é o único Salvador, que através dele todos podem estar novamente na presença do Deus Todo-Poderoso. E assim como Eva, lá no jardim, bateu um papo lá com a serpente foi lá e falou mentiras para Eva. Quando Jesus ressuscita, lá no jardim do túmulo, ele aparece primeiro para uma, e ali ele anuncia a verdade. Aleluia. Ele então restaura a humanidade feminina. E essa mulher que teve a sua humanidade restaurada pela presença de Jesus ressurreto, vai e anuncia a humanidade masculina aos homens. Porque a mulher foi enganada e pecou, e outra mulher recebe a verdade e anuncia. Aleluia. E aonde que eles estavam? Escondidos. Aí saíram correndo, foram para o túmulo, não tinha ninguém. O Senhor falou que vocês estão procurando aqui, dentre os mortos, aquele que vive, aquela coisa toda. E Jesus falou para ela: fala para eles que eu vou lá. Vou lá. Eles ficam tranquilos, eu vou lá. E Jesus aparece para eles. Então a presença de Jesus no ambiente onde eles estavam escondidos. E onde eles estavam reunidos em Atos 2, novamente repito, a presença do Espírito Santo. Glória. Aí eles pararam de se esconder. Olha aqui, tem uma mensagem, eu vos anuncio o Jesus Cristo. Ele foi morto, mas ressuscitou. Arrependei-vos e sejam batizados. Aleluia. Não mais se esconder. Agora entregaram as suas vidas. Entregaram as suas vidas. Abra comigo Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia. Romanos 5,12. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Mas o dom gratuito também não é como a transgressão.
Porque se pela transgressão de um morreram muitos, muito mais abundou a graça de Deus para os muitos e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça, do dom da justiça, reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque assim como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça, para a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Resumindo, Adão pecou e trouxe o peso, o salário do pecado a toda a humanidade. Jesus morreu, ressuscitou e pela sua graça apagou todos os pecados. Glória a Deus. Isso para aqueles que se arrependem, né? Que creem em Jesus. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 44. Jesus é muito lindo. É semeado no corpo natural a ressurreição do corpo espiritual. Se há um corpo natural, há um corpo espiritual. E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último, Adão, foi feito em espírito vivificante. O último Adão é Jesus, está falando de Jesus. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos, da qual o celestial, tais são também os celestiais. Assim como temos, portanto, a imagem do terreno, assim também portaremos a imagem do celestial. Então aqui está fazendo uma comparação entre Adão, né, o primeiro Adão, o Adão mesmo, e o segundo Adão, que é Jesus. O Adão é terreno, Jesus é espiritual. Né? O primeiro Adão é terreno, o segundo é espiritual. Está se escondendo? Não tem como. Deixa que Deus te esconde. Ele vai esconder você debaixo das suas asas. Aleluia. Não fuja de Deus. Não seja fujão. Não vai vivendo a tua vida como você quer. Não acha que Deus não vê. Ele vê tudo. Mas Ele quer você na presença dEle, diante dEle. Aleluia. Juntinho dEle. Juntinho dEle. Não é? Ele quer você juntinho dEle. Ele apareceu para Maria Madalena lá no sepulcro. Lembra que ela era uma mulher que Jesus expulsou 7 demônios? O diabo, ele quer distorcer o caráter
Ele quer distorcer a identidade. Ele quer distorcer quem aquela pessoa é para ela acreditar que Deus não está nem aí para ela, que Deus não olha para ela, que Deus a abandonou, que Deus virou as costas, que Deus nem existe. Uma mulher que tinha 7 demônios, imagina a situação dessa mulher. A Bíblia só fala isso. Maria Madalena, quem Jesus expulsou 7 demônios. Só isso. Nesse sentido. E fala que ela seguia Jesus, estava sempre ali, junto com as mulheres, servindo Jesus e tal. Mas foi para ela vir primeiro a presença de Jesus. Quem é você? Pergunta a pessoa que está do lado. Quem é você? Fala assim, onde você está? Onde é que você está? Fala, qual é a sua posição? Quem sou eu? Da onde eu venho? Para onde eu vou? Quem és tu? Você sabe que a pastora gosta de prestar atenção, né? Às vezes eu olho para alguns de vocês assim, ó. Espera que eu vou me pegar. E aí eu fico perguntando para Deus, Senhor, e aí? Como é que eu conduzo? Quem que vai ser? Como é que vai ser? Qual o conselho que eu tenho que dar? Qual que é o puxão de orelha que eu também tenho? Senhor, e aí, qual é a minha parte para ajudar nisso aí, né? Nesse chamado, o que eu posso ajudar, Senhor? O que eu posso colaborar, né? E algumas coisas Deus fala, outras não, né? Mas eu olho para cada um de vocês, eu posso falar no geral o que eu vejo. Será que deu? Acho que não vou falar. Ai, que pecado! O que eu vejo são homens e mulheres com grande potencial nas mãos do Senhor. Alguns já entenderam, outros não. E outros entenderam, mas se fazem de desentendidos. Hã? O quê? Hã? Hã? Eu? Aí a pastora fala, não, minha filha. Oh, meu pai. Mas não é por maldade. Alguns por timidez. Alguns que não se acham capazes. Mas todos vocês são escolhidos. Aleluia. Ponto. Todos. Todos vocês. Alguns eu conheço desde a barriga da mãe. Alguns eu peguei até no colo. Mas eu era criança. Mas eu olho para vocês e vejo que Deus tem uma posição para vocês. E que o Senhor quer encher vocês da presença. Para amanhecer para amanhecer sexta-feira, eu tive um sonho. Sonho curto, bem curto. Eu tinha já dado boa noite para Deus. E sabe aquele primeiro sono que você tem? Aquele primeiro sono, aí eu acordei. E eu, no sonho, eu estava sentada e veio uma presença tão poderosa de Deus, tão poderosa,
que a presença me puxava assim. Eu não saí da cadeira, mas sabe quando algo que te puxa assim, você é sugado assim? E aí eu acordei com a mesma presença. Eu fiquei quietinha assim, quietinha. Falei, Senhor, eu não quero acordar, deixa eu continuar. E eu continuei sentindo a mesma presença, que eu não sentia meus braços, sabe assim, aquela presença assim, como se você tivesse... Mesmo que a gente não sinta nada no físico, a gente tem que saber a posição. Estou na presença. Não estou arrepiando, não senti fogo descer, não falei em línguas, nem rodopiei, nem nada, nem plantei bananeira. Mas eu estou na presença. Aleluia! Meu Deus! E a presença é a certeza que você está onde Deus quer que você esteja. Glória! Essa é a presença, que é o centro da vontade de Deus. Você já perguntou para Deus qual é a sua posição nele? Você já perguntou para Deus qual é o centro da vontade dele para você, para a sua família? Quem é você aos olhos dele? O que ele quer que você faça? Irmãos, não existe aos olhos de Deus nenhum ser humano sem um chamado, sem uma função. Aqui não existe ministério de cadeira, por exemplo. Não existe, esse ministério não tem. Nunca teve, nunca terá. Está até no estatuto da igreja, não tem. Você já perguntou para Deus como é que Ele te vê? Eu sei como eu vejo você. Agora, como é que Ele vê você? É isso, eu como pastor, eu tenho que perguntar primeiro, Senhor, como é que o Senhor vê? Porque como eu vejo, é humano, limitado. Senhor, como é que o Senhor vê aquela ovelhinha ali? Como é que eu tenho que cuidar daquela ovelhinha ali? E eu sou uma pastora que pega no pé. Cadê tu? Onde você está? Por que você não veio? Você estava fazendo alguma coisa, está tudo bem? Já fui criticada por isso. Ai, pastor, toda hora manda mensagem. A gente não pode nem um dia faltar, nem um dia. O pastor já quer saber o que está acontecendo. Poxa, já não, a pessoa não ficou na igreja, não. Estava começando a vir. Oi, tudo bem? Você não veio? Tá... Nossa, pronto. Agora só a pastora não pergunta. A pastora nem pergunta o que a gente não fez. Ajuda a pastora, pelo amor de Deus. Se pergunta, reclama. Se não pergunta, reclama. O que eu faço? Eu consigo agradar todo mundo, que nem Jesus. Eu consigo agradar todo mundo. Como é que Deus te vê? Ele quer te ver, sabe como? Filho, filha, que está na presença, Aleluia. no domínio do seu reino. Glória. O seu reino dominando sobre a sua vida, pelo poder que é a mão de Jesus. Fecha os teus olhos. Tua presença, Senhor, é tudo que eu mais quero, como diz aquela canção. A tua presença é tudo que eu preciso. Não importa o caminho que nós caminhemos no sentido de
que Deus tem para nós. Desde que a gente esteja na sua presença. Não se esconda de Deus, mas se esconda em Deus. Onde é que você está? Aonde é que você está? Hoje Deus está nos chamando, porque nós estamos em tempos, num tempo de escolher. E precisamos escolher o mais rápido possível. A consequência de Adão e Eva trouxe todo esse mal para a humanidade. Mas as nossas escolhas hoje podem trazer o mal para nós, para nossa família. Mas também, se forem boas escolhas, podem trazer o bem para nós e para a nossa família. Quem é você? Como você se vê? E como Deus te vê? Qual é a sua posição? Onde é que você está? Onde é que você está escondido? Ah, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa-nos, Senhor, se nos escondemos da Tua presença. Se perdemos, Senhor Deus, a essência do primeiro amor. Se perdemos a comunhão contigo, Senhor, por alguma situação. Pelo pecado, ou pelo desânimo, ou pela fraqueza da nossa fé. Ou pela tristeza de situações, de dores. Nos perdoa, Senhor, se perdemos a comunhão contigo, a comunhão com a tua igreja, com a tua casa, com a tua noiva, com o teu corpo. Nos perdoe se por algum motivo saímos do centro da tua vontade. E nos coloque de volta lá, Senhor. Fala isso para Deus. Se nós nos desviamos para a direita ou para a esquerda e saímos do centro da tua vontade, nos perdoe. Mas também, Senhor, nos ensine que há um tempo que o Senhor nos prepara para algo extraordinário. Como o Senhor fez com Davi, com Esther, com os discípulos. Eles não estavam em pecado, eles não estavam fora, eles estavam, Senhor Jesus, cuidando da vida deles, até que a tua presença chamou eles para algo diferente, algo novo. Também nós podemos estar nessa situação hoje, Senhor. Então que o Senhor trate conosco, o Senhor ministre sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Coloque a mão no coração. Vamos entregar nossa vida a Jesus. Diga: Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm me ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração, faz morada eterna, ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. E neste momento eu rejeito, renego, renuncio e desautorizo toda a ação de Satanás e seus demônios da minha vida. E ordeno, sejam amarrados, batem em tirada, para nunca mais voltar. Em nome de Jesus. Me cubra com teu sangue, Senhor. E também minha família. Eu fecho a porta do inferno para minha vida e para minha família. Em nome de Jesus.
e abra as portas certas, pelo poder que há no nome de Jesus, e que venha potencializar toda a sorte de bênçãos que estão em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Senhor Jesus, me cubra com o manto da humildade, para que o orgulho não encontre oportunidade em meu coração, em nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a estar na presença. Você que deseja estar na presença, você vai sair do teu lugar e aqui. Mas eu vou encerrar aqui, e nós vamos ministrar aqui